deveria ser pregado em cada lugar do mundo que Jesus foi ressuscitou da morte. And then the disciples went about proclaiming that Jesus had risen from the dead. Os discípulos começaram a pregar que Jesus já ressuscitou das mortes. Now listen to me. Escute. If Jesus Christ is alive, se Jesus está vivo, what he did when he was alive, o que ele fez quando ele estava he will vivo, yet do again. ele vai fazer mais. So when he went about, quando ele estava andando, brigando, before he died, antes de morrer, he saved Zacchaeus. ele salvou He saved the woman caught in ele adultery. salvou aquela mulher que estava lá na adultério. He saved other people. Ele salvou muitos He healed the pessoas. blind. Ele curou, sarou a They could not bury the dead where he was. Onde ele estava, ninguém podia enfocar. Everywhere he went, todos os lugares onde ele foi, there was a life transforming miracle. tinha uma transformação da vida. And now that he had risen from the E dead, agora que ele está ressuscitou, we waited to see nós esperamos para ver, whether the same miracles will continue. para ver se os milagres deles vai continuar. Oh no, let me tell you, they did not only continue, they multiplied. Deixa eu falar para você, os milagres deles não continuam, mas multiplicou. Blind eyes opened, lame legs walked. Os secos vistos, Everywhere it was proclaimed. onde foi proclamado, Jesus came into the hearts of people Jesus entrou nos corações das pessoas, and changed their lives mudando a and broke vida the deles, chains of sin. e tira a semente do pecado. You can read throughout the scriptures. Você pode ler através da Bíblia. No man ever came to Jesus Ninguém foi para Jesus sinful com pecado and did not go back a new man. e não voltou homem novo. The interesting thing about Jesus Uma coisa interessante de Jesus is that he saves. é que He ele truly sabe a He verdade. saves you from a life of sin. Ele te salva da vida do He pecado. saves you from the interest you have in sin. Ele te salva do He interesse saves que you você tem com from o the pecado. delight you have in sin. Ele te salva para aquele prazer que você tem com o pecado. That is what Jesus does. Esse é o que Jesus faz. You cannot remain in Jesus and still delight in sin. Você não pode ficar em Jesus e ter prazer em pecado. He smashes that mystery that makes you interested in sin. Ele quebra aquele mistério que faz com que você fique gostando do pecado. As many of you as are here. As many of you as are here. Muitos de vocês que estão aqui, Who labor under sin. que está lutando no jogo do pecado, You know how it operates. você sabe como o pecado opera. It seduces you. Esse pecado faz a sedução. It puts on a mystery about it. Põe um mistério. And then it gets you sucked in. Quando ele se veste como mistério, ele atrai você. And from one sin to another. De um pecado para outro. Until you begin to commit greater and greater sins. Até que você comece a cometer mais grave e grave pecado. Whatever that sin may be, Não importa o que é aquele it pecado, increases with your committing it. esse aumenta como você está. But when Jesus Christ comes, Mas quando Jesus knocking at the door, tocando a porta, he announces his presence. ele faz anunciar a He sua says, presença. behold, I stand at the door and I knock. Ele fala, eu estou na porta, If estou any tocando. man hear my voice Se alguém ouve a and minha opens voz the door, e abre a porta, then there will be a confrontation então vai ter uma confrontação between the Savior and sin. entre o Salvador e o pecado. And you know who loses. E você sabe quem When the perde. Savior confronts sin, Quando o Salvador you entra know em who contato loses the com o battle. pecado, você sabe quem vai perder Sin a will batalha. lose the battle. O pecado vai perder Sin a will batalha. lose the battle. O pecado vai perder a batalha. And you will become a free man. E você vai ficar livre. Oh, I don't know how many people are lamenting. Eu não sei quantas pessoas estão chorando. Pastor, I don't know why I commit this sin.
pastor, eu não sei por que eu está cometendo este pecado. Before I know it has overtaken me. Antes de saber, o pecado já me prendeu. No, give Jesus a chance. Hoje, dá Jesus uma Just give chance. Jesus a chance. Dá Jesus uma chance. Let him come in today. Deixa ele entrar hoje. And he will smash the power of Ele sin. vai quebrar o And then poder you do will turn pecado. around and you will wonder. Aí você vai ver. Is it the sin that mesmerized me? Você vai falar, esse é o pecado que tinha me Because you will now have power and dominion over sin. Então agora você vai ter poder sobre o pecado. You have inner mastery over sin. Você vai ser mestre sobre o pecado. And from that moment, A partir desse momento, you will know freedom from sin. você vai conhecer a libertação do pecado. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. You are growing older. Você está You are not getting younger. chegando velho, você não está jovem mais. With the sins you are committing, Com os pecados que você está cometendo, how do you want to end up your life? como você quer terminar a sua vida? A lady brought the son to me. A lady brought the son to me. Uma mulher trazia o filho dela para mim. He was a rebellious boy. Esse filho era uma rebelde. The father had died. O pai tinha morrido. And so the boy was busy rebelling in sin. Então o filho fica lá vivendo em pecado. He mixed up with other boys and was busy smoking. Ele se mexeu com outros garotos, aí estavam fumando. He was a student in secondary school. Era uma estudante da escola. So when the woman brought her to me and said, Pastor, please talk to my son. Quando a mulher trazia esse filho para mim, falou, pastor, por favor, fala comigo. She poured out her complaints. Era falar muitas coisas sobre o filho. So I told her to please hold on. Eu falo para ela, para, To leave my office and leave the boy there. para deixar o meu escritório, fica lá fora um pouco. I sat down with the boy Eu fico lá conversando. and I asked my question. Eu faço uma pergunta dele. My young man, O meu jovem, I want to ask you a question. quero fazer uma pergunta para você. What are you doing now? O que você está fazendo agora? He said, I'm in school. Ele falou, estou na escola. I said, I see. What class are you? Que sério você? He mentioned the class. Ele falou, I said, okay, after you have finished, after you have done this, what next? eu pergunto dele, depois que você completou, depois que você vai completar essa escola, o que você vai fazer próximo? He told me. Ele me falou. I said, okay, after you have finished school, what next? Eu pergunto, quando você vai terminar com a escola? O que He você said, vai you fazer? will go to the university. Ele fala, ele vai à I universidade, said, after university, what next? depois universidade, que mais? He said, you will graduate as an engineer. Ele vai sair como engenheiro. I said, what next? Eu pergunto, que mais? He said, he will look for a very good job and begin to do. Ele vai procurar um bom trabalho e ele vai I said, fazer. after that, what next? Eu pergunto, depois essa, que mais? He said, he will want to marry. Ele fala, eu vou me casar. I said, good. After you've married, what next? Depois o seu casamento, que mais? He told me. Ele me falou. I said, okay, after you have got children, what next? Depois que você tem filhos, que mais? He said he would like to contribute to development of the country and be an important man. Ele vai querer contribuir para o desenvolvimento do país e seja um homem bem I conhecido. said, after that, what next? Eu faço pergunta, depois dessa, que mais? He told me. Ele me falou. I said, after that, what next? E aí eu pergunto, depois tudo isso, que mais? He said he would like to retire in a good old age. Ele vai querer sair como aposentado numa I said, idade after muito that, bom. what next? Aí eu penso, depois que você está aposentado, que mais? He said he will grow old and he got quiet. Ele falou que ele vai ficar idoso e depois ele fica quieto. Eu pergunto, que What mais? next? Que mais? What next? Que mais? I am here to tell you that the next thing is death. Eu estou aqui para falar para você que outra coisa é a morte. And after
death we shall see God. E depois a morte nós vamos ver. And sinners will tremble for the sins Os they committed. pecados vão tremor. They will want to say, I'm sorry, give me a chance to remedy it, but it will be too Eles late. vão querer falar, por favor, Deus, dá para mim uma chance mais. Vou arrepender agora, mas vai ser muito That atrasado. question, what next, Esta pergunta, que mais? is an immortal question. É uma pergunta muito importante. It's a question every soul needs to answer. É uma pergunta que cada alma deve responder. After you've committed the sin, what next? Depois que você cometeu aquele pecado, que mais? After you've enjoyed the pleasure, what next? Depois que você tem esse prazer, que mais? After you have smoked and drunk and done everything, what next? Depois que você fumar, beber, que mais? And every single day, hell is swallowing people. Cada dia o inferno